Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me veio em mente hoje à tarde. É sobre uma passagem em que se encontra lá em João, capítulo 8, versículo 47. O mestre fala para os religiosos, os judeus, que aquele que é do Pai ouve as palavras do Pai. Entretanto, vós não ouves, porque não sois do Pai. Ali o Messias havia dito para as pessoas que ele é a luz do mundo. A verdade no mundo que vive em trevas, em engano, em mentira, sob o domínio dos anjos caídos. Só que eles não acreditaram na mensagem do Mestre, não deram crédito por não aceitar as obras realizadas por ele para apresentar o Pai justo ao mundo, que aquele povo não conheceu. Então, o Deus que aquele povo conheceu foi o próprio diabo. E isso fica mais claro quando o mestre diz, no versículo 44, que eles têm por pai o diabo. Pois o diabo é que é assassino, é o diabo que mata, é o diabo que manda matar desde o princípio. Ou seja, meus irmãos, eles preferem, os religiosos, acreditar na mentira. Pois o mestre diz, ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele fala de mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Pois ele é mentiroso e é o pai da mentira. Portanto, os religiosos amam e praticam a mentira. E todo aquele que ama e pratica a mentira, o engano do diabo, se torna filho do diabo. E não entra, não herda o reino dos céus. Pois lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está dizendo que todo aquele que ama a mentira e pratica a mentira, essas pessoas ficarão de fora do reino dos céus. Então, o mestre diz para aquelas pessoas, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem a língua do meu Pai? A língua do Espírito? A língua da verdade? Porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, a palavra do meu Pai. Porque eu vos digo a verdade, vocês não credes em mim. Sabe por quê? Que eles não compreendem a verdade do Pai? A voz do pastor? A resposta para essa questão está lá em João, capítulo 10, versículo 26 e 27. O mestre diz para eles, mas vós não credes, porque não são minhas ovelhas. Como eu já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Porque as ovelhas ouvem e obedecem e os seguem, perseveram até o fim. Portanto, meus irmãos, para os religiosos, os desobedientes, pecadores, naquele dia, o Emanuel dirá para eles, apartai-vos de mim, vocês que praticais o pecado, a iniquidade, a maldade, porque eu não conheço vocês. Essas pessoas
procurarão ao Mestre, como ele disse. Um dia vocês procurarão por mim, mas vós morrereis em vossos pecados. Essas pessoas baterão na porta estreita, mas ficarão de fora da porta. Permanecerão de fora. Mas o que eu queria falar para vocês nesse vídeo é que hoje, meus irmãos, nos dias atuais, nós, os pequeninos do Pai, os resgatados, que saímos dessas trevas do engano e viemos para a luz, para a vida, a verdade do nosso Pai, estamos fazendo o ID, anunciando a lei do Pai, os 10 mandamentos, que é o que traz vida, e a anunciação dos profetas, o testemunho dos profetas. Só que muitos, irmãos, são muitos que não estão dando crédito à mensagem que nós estamos anunciando a eles. Muitos nos tratam como loucos, como lixos, endemoniados. Alguns até se afastam da nossa presença. Isso ocorre por não querer ouvir a palavra, a verdade do Pai. Igual naquela época, o Messias anunciou a verdade do reino. Mas eles, os religiosos, não aceitaram. E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos feito o nosso ID. Nosso papel é semear, jogar sementes, mas vai depender de qual tipo de terra é cada pessoa. Nosso papel, meus irmãos, é apenas anunciar. Mas o arrependimento só vai depender da pessoa. Se a terra for dura, mente, entendimento, endurecido, incircuncisos de entendimento e de ouvidos, não há o que fazer. Depende da pessoa.